Gostaríamos de, neste momento, também compartilhar uma mensagem da parte de Deus, mensagem da palavra, com os nossos queridos irmãos e irmãs. E eu gostaria de convidar você, que tem aí em mãos a sua Bíblia, e pode, nesse momento, ter acesso a ela, tá? Abra a sua Bíblia na segunda epístola, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, dos versículos 14 a 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14 a 16. E depois nós vamos ler ainda em Tiago, capítulo 5, dos versículos 15 a 18. Segundo Crônicas 7, de 14 a 16. E Tiago, capítulo 5, dos versos 15 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7, de 14 a 16. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Ainda Tiago, capítulo 5, versículos 15 a 18, assim está registrado: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Deus amado, Deus de poder, graça e misericórdia, fala, Pai, ao nosso coração. Necessitamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Tende, Pai, misericórdia de nós, em nome de Jesus. Ao ouvirmos a Tua voz, não sejamos meros ouvintes, mas que sejamos praticantes dessa palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos, neste momento ainda, prosseguir naquilo que nós temos de mais precioso neste momento de culto, nesse momento de compartilhamento. Momento em que nós abrimos a palavra do Senhor e oramos a Deus para que Ele, através do Teu Espírito, fale ao nosso coração, através da Tua palavra. E eu gostaria de compartilhar nesta noite sobre o tema Celebrando a Restauração. Celebrando a Restauração. Quero falar-lhes nesta noite sobre a necessidade, queridos, de ter a consciência de que fomos restaurados por Deus através da pessoa e obra de Jesus na cruz do Calvário. E pelo fato de termos sido restaurados por Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós também passamos a ser instrumentos de Deus na restauração de outras vidas que necessitam ser moldados por Deus, transformados pelo seu poder. Os textos que nós lemos são textos distintos. Segundo Crônicas, capítulo 7, de 14 a 16, Antigo Testamento, e
Tiago, capítulo 5, versículos 15 a 18, no Novo Testamento. Eles mostram exatamente, queridos, o fato de que o povo de Deus, a igreja do Senhor, quando se ajunta em nome de Deus, ligado ao Senhor, dependente do Senhor, passa a ser instrumento de Deus, para que Deus use a igreja, use o seu povo como ferramenta, como instrumento para restauração de vidas que ainda não foram alcançadas, vidas que ainda não foram moldadas segundo ou conforme a vontade e o poder de Deus. Somente depois de a igreja ou do servo do Senhor experimentar essa restauração, é que nós passamos a ser instrumento de restauração na vida de outros. E é preciso que nós entendamos, que igreja Deus quer que nós sejamos. Que servo e que servas do Senhor Deus quer que eu e você sejamos. Você tem parado para refletir sobre isso? O que estamos fazendo aqui, nesse lugar onde Deus nos colocou? O que você tem feito aí, onde Deus te colocou, onde você vive, onde você está realizando as suas atividades? Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter pronta resposta nas nossas bocas, nos nossos lábios, de que, como servos e servas do Senhor, como igreja do Senhor, querido, o nosso negócio são pessoas, o nosso negócio são vidas, restauração, transformação de vida, transformação, querido, da cidade, porque vidas sendo transformadas, a cidade será transformada também. Temos que ter plena consciência, plena convicção de viver e declarar a glória de Deus através dos seus eternos propósitos. Sim, não somos um clube social, não somos uma organização ou uma empresa. Nesses dias de pandemia, nós temos ouvido notícias de que várias empresas faliram e tantas outras ainda hão de declarar falência. Por quê? Porque verdade é que com o isolamento social, verdade é que com a mudança de todo um paradigma das coisas, dos acontecimentos e das realizações, muitas empresas não conseguiram, não subsistiram, não permaneceram, porque grandes dificuldades se estabeleceram. Mas uma coisa nós podemos dizer, queridos, que a igreja do Senhor restaurada, instrumento de restauração de vida, ela está mais viva e mais atuante do que em outrora. A igreja do Senhor, queridos, restaurada pelo Senhor, a igreja do Senhor, fonte de restauração, instrumento de restauração de vidas, queridos, ela está mais atuante, mais operante do que nunca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Somos o povo de Deus, somos a igreja do Deus vivo. E aí, queridos, como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos viver isso? Como é que nós vamos experimentar isso? Segundo Crônicas 7, 14 a 16, mostra-nos a verdade, querido, de que a igreja, nesse texto revelado por Deus, em sua santa palavra, nesse texto, querido, está o segredo para a nossa vitória. Nesse texto está revelado, querido, o que precisamos para que tenhamos sucesso em nossas realizações. Lembrando que o conceito de sucesso do mundo empresarial é totalmente diverso, totalmente diferente do conceito de sucesso da igreja do Senhor. Na verdade, querido, diante desse grande desafio histórico, talvez o maior desafio histórico da nossa existência, passar por essa crise de pandemia, pós-pandemia, e permanecer firmes no Senhor, anunciando que Deus pode restaurar a vida do homem, que Deus quer restaurar a vida do homem. E à medida que o homem aceita essa proposta de Deus, Deus de fato opera com o seu
Espírito, através da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e transforma e restaura esta vida para a glória do Senhor. E aí nós perguntamos, será que a minha e a tua vida, será que a minha e a tua vida estão em condições e alinhadas com a vontade e com o querer do Senhor, para que, através de nós, vidas estejam ou sejam restauradas para a glória de Deus? Irmãos, irmãs, meu amigo, você que nos ouve, Deus criou o homem para a sua glória, para a sua própria glória. Deus criou o homem para uma comunhão íntima com Ele, uma comunhão incessante e constante com Ele. O pecado fez separação entre o homem e Deus, querido, e para restaurar a comunhão com o homem, Deus deu o primeiro passo, Deus tomou a iniciativa, Ele começou esse processo de restauração, nos regenerando e nos transformando e também nos transportando para o reino, para um novo reino do Filho, do amado, de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade você pode verificá-la quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele afirma: Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta que se faz nessa hora, entretanto, não é sobre o que Deus já fez. O que eu quero chamar a sua atenção nesta hora, querido, você que nos ouve, eu quero chamar a sua atenção, querido, sobre o fato de que temos verdadeiramente feito o que temos feito para usufruir e participar efetivamente desse processo de restauração de Deus. O que temos feito de forma prática para participar efetivamente desse processo de restauração que Deus quer fazer. O que temos feito? E para que eu e você, como igreja, como servos do Senhor, sejamos um povo que celebra a restauração, celebra, querido, não apenas a restauração, celebra a recuperação de vida, a transformação de vida, a salvação de vida, querido. Nós precisamos, sim, tomar algumas atitudes que o texto nos revela. A primeira atitude que eu e você precisamos para ser instrumentos de Deus e celebrar a restauração, a primeira atitude está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a primeira parte, diz assim: a primeira atitude para celebrar a restauração é a seguinte: eu e você, servos e servas do Senhor, precisamos tomar o caminho da humildade. Precisamos tomar o caminho da humildade. Olha, querido, o texto fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a marca da alienação do homem de Deus, está na hibris. O que é isso, pastor? No orgulho, que é a inversão, o oposto da humildade. A humildade pode ser definida, querido, como uma atitude ou como a atitude. A humildade pode ser definida, querido, como a atitude que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações, que leva a pessoa não apenas a reconhecer as suas próprias limitações, mas também a reconhecer-se limitado, finito. Interessante, querido, que foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Foi o orgulho, querido, que transformou homens no passado, querido, que poderiam servir a Deus em pessoas totalmente aversas, contrárias, distantes de Deus, rebeldes, rebelados contra Deus e contra o seu reino. Mas em contrapartida, a humildade que foi, que fez e que faz
homens e os transforma em filhos de Deus. O Senhor Jesus, quando começa o Sermão do Monte, ele fala a respeito das bem-aventuranças. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. No versículo 3 ele já inicia: bem-aventurados os humildes. E olha que interessante que ali aparece uma palavra muito importante na língua grega, que é a palavra pitochoi, ou seja, bem-aventurados os humildes. Existem duas palavras traduzidas por humildes na língua grega, do Novo Testamento. A palavra pitochóis e a palavra penês. A palavra penês diz respeito a um humilde, a um pobre, que na verdade, queridos, não tem grandes e muitos recursos, mas é aquela pessoa remediada que tem recurso suficiente para não passar fome, recurso suficiente para ter um vestuário, recurso suficiente para sobreviver, para escapar, podemos dizer assim. Mas Jesus usa uma outra palavra, a palavra pitochóis, uma palavra muito forte, porque essa palavra traduzida por humilde e por pobre nas bem-aventuranças diz respeito, querido, àquele que não tem nada, não possui nada, está totalmente sem nenhuma condição. E quando alguém se encontra nessa condição, a atitude dele é de declarar-se ou assumir a atitude de pedinte, necessitado. E ele passa então a depender, passa então a pedir, a mendigar. Querido, quando nós nos reconhecemos assim, que não temos nada, que não somos nada, que não podemos nada e que dependemos sim da graça de Deus, nós vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Senhor, se não for o Senhor, olha, estou falido, estou destruído, estou morto, enfim, querido, bem-aventurados humildes, diz a palavra do Senhor. Geralmente associa-se a palavra humildade à pobreza material. Entretanto, a humildade ela está relacionada com a ausência do orgulho, conceito elevado ou exagerado de si mesmo, conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba, altivez. A humildade é vivida diante de Deus, mas também diante dos homens. Não há um humilde diante de Deus que seja orgulhoso diante dos homens. Isso seria uma contradição. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 13, afirma a seguinte verdade: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. E nós poderíamos estender esse versículo e aplicar as várias partes da nossa existência, ou nas várias atividades realizadas pelo homem. Poderia-se dizer: não se glorie o sábio na sua sabedoria, ou não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o espiritual na sua espiritualidade, não se glorie o bonito na sua beleza, ou na sua boniteza, como queira por aí, né? Linguagem aí do matuto. Não se glorie o dotado nos seus dons. Não. Não se glorie o pregador na sua eloquência, na sua argumentação bem elaborada. Não se glorie o líder na sua equipe. Não se glorie o professor nos seus conhecimentos. Não se glorie o membro da igreja na sua experiência ou nos anos da sua caminhada cristã, nos anos de experiência que possui. Sabe por quê, querido? A vaidade, ela precede a nossa queda. Sempre temos muita coisa do que nos orgulhar. Sempre. Fazemos o que fazemos com perfeição, com dedicação. Temos um nome, temos recursos materiais. Corremos, sim, grande risco de esquecer da humildade e passarmos a praticar narcisismo espiritual. Cuidado!
Houve uma ocasião, queridos, em que Jesus não pôde realizar, Jesus não pôde fazer milagre em Nazaré por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. Deus espera de nós a humildade para continuar a sua obra de restauração. E nós, sendo instrumentos de Deus para a restauração de vida, para a restauração do caído, para a restauração do desviado, para a restauração daquele que ainda não se atentou para a palavra de Deus, não se atentou para as coisas espirituais. Querido, a restauração dessas pessoas, na verdade, querido, não depende de nossos dons, talentos e habilidade, não depende do eu entronizado, mas depende do Cristo entronizado em nós, e nós assumirmos uma postura de humildade e dizermos: sim, Senhor, somos instrumentos nas tuas mãos, usa, faz, opera, transforma, opera para a glória do teu nome. A nossa vida e a nossa igreja precisa ser cheia de atitudes de humildade. Para ser cheia de atitudes de humildade, precisa ser, na verdade, queridos, nós precisamos ser humildes, e as nossas igrejas cheias de pessoas humildes para a glória do Senhor. Sejam pessoas ricas ou pobres, sejam pessoas, queridas, que novas ou velhas, sejam pessoas acadêmicas ou iletradas, sejam pessoas, gente que, na verdade, queridos, tem grande conhecimento ou pouco conhecimento, não importa. O que importa, de fato, se quisermos ser instrumento de Deus para a restauração e celebrar essa restauração de fato, nós precisamos sim passar pelo caminho da humildade. Passar pelo caminho da humildade. Mas em segundo lugar, se eu e você, queridos, queremos ser instrumentos de Deus para a restauração de vidas, para celebrar a restauração de vidas, nós precisamos tomar o caminho da oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a segunda parte desse versículo, dando continuidade: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e ele continua, e orar, buscar a minha face, orar e buscar a minha face, ou seja, somente pessoas que se portam, se colocam em posição de humildade, oram. Oração pública, oração particular, oração pública, oração individual, não importa, querido. Conta-nos o Evangelho, queridos, em Lucas, capítulo 18, nos versículos 10 e 11, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Você que conhece o Evangelho, sabe bem, conhece bem essa história. O fariseu orava e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E começou a citar ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Eu fico imaginando a entonação da voz desse homem para apontar o dedo para o outro, e exaltar-se a si mesmo. Faltava, na verdade, a esse homem, queridos, uma coisa só: a humildade. Por isso, ele orava de si para si. Faltou a humildade? Ele não orava a Deus. Não orava de si para si mesmo. Ou seja, Deus espera de nós que busquemos a sua face de tal modo que possamos participar ativamente do processo de restauração que Ele quer realizar. E para que participemos ativamente desse processo que Ele quer realizar, querido, nós precisamos assumir a atitude não apenas da humildade, mas a atitude da prática da oração. Deus espera de nós que nós o busquemos.
Deus espera que nós busquemos a sua face de tal modo que possamos participar ativamente desse processo de restauração na vida daquele que ele vai operar, na vida daquele que ele vai transformar, na vida daqueles que ele vai restaurar. Sabe por quê, queridos? Oração é dependência. Oração é dependência. É fraqueza do homem, é espera nas grandezas de Deus. É fraqueza do homem, sim, querido, e os vaidosos e os orgulhosos não admitem isso. Cheios de si, oram para si, dependem de si e, na verdade, não dependem de Deus. A oração, queridos, é o caminho da cura. A oração não apenas é o caminho da cura, mas é o caminho da restauração. A oração é o caminho da restauração, mas também, querido, da nossa recuperação diária, do nosso vigor diário. É, sem dúvida, querido, o caminho do altar, o caminho da presença de Deus, o caminho da graça, o caminho da fé, o caminho do perdão, mas, acima de tudo, é o caminho da rendição. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você queremos celebrar a restauração, ser instrumento de Deus nesse processo de restauração de vida. Eu e você precisamos, queridos, sim, tomar o caminho da humildade, mas precisamos também tomar o caminho da oração. Mas, em terceiro lugar, precisamos também tomar o caminho da santificação. Tomar o caminho da santificação. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a parte C, diz assim: se o povo orar, buscar o Senhor, quebrantar, buscar o Senhor, mas ele continua dizendo, mas se afastar dos seus maus caminhos, o Senhor diz, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei e curarei a sua terra. Olha que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, apresenta essa questão em termos absolutamente radicais. Lá está escrito o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Às vezes, queridos, nos preocupamos muito em conceituar, nos preocupamos muito em estabelecer não apenas conceitos, mas em saber o que é, o que não é santidade. Mas às vezes, queridos, esquecemos de que existem inimigos da santidade em nossa vida. E por não detectarmos esses inimigos da santidade em nossas vidas, nós corremos o risco, querido, de não andar no caminho da santidade. Se eu e você queremos tomar o caminho da santidade, ou o caminho da santificação, eu e você precisamos conhecer quais são os inimigos da santificação. E eu começo a relatar, querido, algum deles. O primeiro inimigo da santificação podemos dizer que é a indiferença. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, existem aqueles que vivem uma vida cristã de indiferença, de apatia mesmo, para com a necessidade de viver uma vida de santidade. Vivem uma vida de apatia, de indiferença, de descaso, para buscar viver essa vida de santificação. São pessoas que, na verdade, queridos, vivem acomodadas aos padrões do mundo, reproduzem ou vivem reproduzindo em suas vidas um estilo de vida de uma sociedade sem Deus, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra de Deus.
negociam valores, queridos, cedem às pressões do mundo, falam como o mundo, vestem-se como o mundo, vivem a experiência familiar como se do mundo fossem, e, querido, né, amam como se do mundo fossem, amam como o mundo ama, reagem como o mundo reage. Ah, queridos, a palavra de Deus nos chama a viver uma vida diferente. Uma vida de santidade diz respeito ao fato de que eu e você, pela graça e misericórdia de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nós, e sem Ele não podemos vivenciar essa realidade. Querido, o Espírito de Deus vivenciando, vivendo em nós, nos amoldando, querido, conforme os padrões de Deus, de maneira, querido, que não venhamos nos amoldar nos padrões do mundo, mas transformemos pela renovação da nossa mente. Só Deus a fazer essa renovação em nós, pelo teu Espírito, e assim não nos amoldaremos aos padrões do mundo. Segundo inimigo, o segundo inimigo da santidade, eu relaciono aqui como, primeiro, a indiferença. Segundo, a passividade. A passividade. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que a Bíblia está falando aqui, querido? Está ensinando aqui, de fato, que a regeneração é tão somente pela graça de Deus. A regeneração é tão somente pela graça de Deus. Mas a Bíblia está ensinando aqui, querido, que a santidade é resultado de você, né? Não é resultado de você cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem ao léu, como se fosse algo de fora para dentro, mas na verdade, querido, diz respeito a tomar atitude. A vida cristã diz respeito à disciplina. A vida cristã, querido, diz respeito a uma guerra renhida, a uma labuta, a uma luta, a uma corrida. A vida cristã diz respeito, querido, a essa realidade de uma vida de santidade, a um esforço que conta dia a dia e que cresce progressivamente. Parece redundante, né? Cresce progressivamente, continuadamente nas nossas vidas até o dia de Cristo. Certamente, queridos, vida cristã envolve disciplina, envolve, querido, luta, envolve, queridos, carreira cristã, corrida, desgaste, esforço. Sim, o Espírito Santo, como nosso companheiro, como nosso auxiliador, é de extrema importância nesse processo. Mas também é preciso de uma ação, uma disposição concreta sua, a submeter-se à ação, ao agir do Espírito de Deus, como homem regenerado, como homem transformado, como homem que de fato ele já passou por esse processo e continua passando por esse processo de regeneração. Quando Paulo diz, Cristo vive em mim, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele explica imediatamente que essa expressão significa que ele mesmo, Paulo, vivia a sua própria vida pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Vivia a sua vida de fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, longe de nós a passividade, longe de nós, queridos, essa vida que às vezes quer que outro faça aquilo que nós podemos e precisamos fazer, né? Atitudes que eu e você precisamos tomar individualmente e que não depende do outro, não depende, queridos, de o outro. Eu tenho que levar a minha carga no que diz respeito à busca da santificação e intensificar nessa busca na dependência do Espírito de Deus e não transferir aquilo que pesa sobre mim para que o outro decida, para que o outro tome atitude. A responsabilidade é individual. A responsabilidade é minha. Fé no sentido da jornada com Deus.
Fé, queridos, que implica, sim, fé, queridos, que implica em crença, obediência, confiança, esperança. Fé que é entrega, fé que envolve o homem todo, intelecto, emoção, vontade, volição. Essa visão errônea de que a santificação leva o crente a viver passivamente esperando em Deus. O que, na verdade, Deus espera do crente, queridos, é que ele não viva na passividade. Que possamos, ó Deus, cooperar com cooperadores de Deus, operar nesse processo de mudança e de santificação. Portanto, querido, muitos que entram nesse processo de passividade acabam fugindo da prática da santificação. Mas em terceiro lugar, querido, o outro inimigo da santificação é exatamente o oposto daquilo que falamos agora, diz respeito à autonomia. Diz respeito à autonomia. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Terceiro elemento, querido, que milita contra a santidade, vem a ser exatamente a tentativa humana de conseguir produzir em sua própria vida, por esforços pessoais, por iniciativas pessoais, sem a pessoa, sem o agir, sem o operar do Espírito de Deus, a santidade que ele espera, a santidade que ele deseja. Essa postura é extremamente o polo extremo do elemento que nós citamos anterior, um passivamente e o outro tomando iniciativas próprias, sem a dependência de Deus, do agir do seu Espírito. A Bíblia mostra, querido, que essa tentativa do homem de viver autonomamente, de tentar ser santo sem a ação de Deus, na verdade está fadada ao fracasso, está fadada a não resultar nada positivo. Foi, na verdade, por isso que Jesus Cristo morreu. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Para que lá nós pudéssemos nele, dependêssemos dele. Dependêssemos do cumprimento da promessa dele, de que mandaria e que enviaria, como enviou o Consolador, o Espírito de Deus, para nos instruir, para nos ensinar. E aí, queridos, nós precisamos entender que são esses inimigos e tantos outros da santificação, mas esses três em especial: indiferença, passividade, autonomia. A santificação só pode se dar depois de cumprido três passos. O primeiro passo é a chamada regeneração, através da qual o domínio do pecado sobre nós é morto. O segundo passo, querido, é a vinda do Espírito Santo em nós, que nos capacita e nos corrige, que nos disciplina, que nos alerta e que nos ajuda em nossa fraqueza. A terceira parte, depois da regeneração, depois do habitar do Espírito de Deus em nós, trata-se, o terceiro passo diz respeito à disciplina cristã. Já comentei rapidamente aqui. Que ao invés de cruzar os braços, esforça-se para, com os elementos anteriores, ou seja, a regeneração e a habitação do Espírito de Deus em nós, cheguemos ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso, queridos irmãos e irmãs, é preciso disposição que vença a apatia e a indiferença. É preciso disposição que vença a passividade. É preciso, queridos, disposição que vença a presunção e a autonomia. É preciso disposição que vença o orgulho e a resistência em buscar a Deus. Sim, é verdade. Mas é na consciência dos maus caminhos que vamos nos dispor à santificação. Quais são os nossos maus caminhos?
Quais são os teus maus caminhos? Quais são, queridos, os obstáculos para uma comunhão contínua, incessante, constante com o Senhor? Nunca houve avivamento sem consciência de confissão e confissão de pecados. Nunca, na história dos avivamentos, tanto bíblico como na história da igreja, nunca houve avivamento sem consciência e confissão de pecado. Avivamento não vem por estudos apenas, não vem por conhecimento apenas, mas sobretudo por atitude, daí a importância da confissão. A Bíblia descreve muitos maus caminhos. Quando Paulo escreve aos Gálatas, nós temos lá uma lista de coisas e de práticas que o homem que vira as costas para Deus ou diz estar na presença de Deus, mas não busca a santificação, a verdade, querido, esse homem vai trilhar caminho que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala lá: moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, e ele vai colocando ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 5, capítulo 19 ao capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Mas existe um outro elemento que nos afasta da santificação. Uma outra prática que nos afasta da santificação. E essa prática é o chamado egocentrismo. Não poderia deixar de comentar a respeito dessa prática. Gálatas capítulo 2, versículo 20, afirma o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, temos sido alvo em nossa história de muitas contribuições altruístas, mas ainda assim lutamos, querido, muito com o egoísmo. Temos, na verdade, lidos de muitas práticas altruístas na nossa história, experiências de uma vida de entrega, de uma vida altruísta, sim. Mas, interessante, queridos, temos tido dificuldade tremenda de sair do nosso eu, do nosso mundo. E nos perguntamos, quando somos desafiados a investir nas outras pessoas, qual o retorno que eu vou ter disso? Que ganho que eu vou ter disso? Isso porque, na verdade, queridos, nós estamos concentrados no nosso eu. Para mim, para os meus, enfim. Não somos pessoas que gostam de investir no outro. Isso é o egocentrismo. Isso faz com que, queridos, não vivamos vida de santidade. E eu finalizo, querido, dizendo: quem recebeu de graça tem que oferecer de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso tomar o caminho da santificação. Mas finalizando esta palavra, em quarto e último lugar, é preciso, para que nós possamos, queridos, ter instrumentos de restauração, para celebrar a restauração de Deus na vida de outros, é preciso, sim, tomar o caminho da intercessão e da confissão. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim: a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Interceder é diferente de pedir para você. Interceder, querido, é se colocar na brecha em prol do outro, a favor do outro, a favor daqueles que sofrem, dos que precisam emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É empreender, queridos, é investir em guerra. Sim, intercessão é necessário, mas é preciso também da confissão. Versículo 16, ele vai dizer: portanto, confesse os teus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, pecado confessado é pecado perdoado. Ah, queridos, é preciso que nós tomemos a atitude de aprender a abrir o nosso coração como servo e como serva do Senhor, como igreja do Senhor, como a igreja, queridos, que está passando por esse processo restaurada, que continua sendo restaurada, continua sendo instrumento de restauração. É uma igreja que vive o já então, mas ainda não. Ou seja, que está nesse processo de santificação, mas ainda não chegou no processo da glorificação. E aí, querido, nós precisamos nos conscientizar de que esse caminho da confissão, esse caminho da intercessão, só será tomado a partir do momento que tomarmos também o caminho da dependência de Deus, e onde ele finaliza em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ou seja, não precisamos ser super crentes. Precisamos ser gente normal, mas que viva na dependência daquele que tudo pode, o nosso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. Precisamos sim, querido, por mais que tenhamos limitações, por mais que sejamos finitos, limitados, por mais, querido, que tenhamos dificuldades diversas, busquemos ao Senhor, confessemos ao Senhor, voltemos para Ele, e em dependência do Senhor, querido, e na dependência do Senhor, seremos usados por Ele, para a glória dEle. Portanto, querido, Deus usa pessoas normais. Eu e você. Elias não era santo Elias, era Elias, homem igual a mim e a você. Interessante que, lendo uma literatura em tempos atrás, uma frase que me impactou a respeito da vida de Elias foi a seguinte: o Deus de Elias continua no trono. Mas onde estão os Elias de Deus nesse tempo? Leonard Ravenhill, no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. O Deus de Elias continua no trono. Onde estão os Elias de Deus? Se o Deus de Elias continua no trono, e continua no trono mesmo, queridos, convém que nós nos prostremos diante do Senhor, queridos, em dependência dEle, e o busquemos, e nos coloquemos em Tuas mãos, uma vida de confissão, de abandono do pecado, de abandono do erro, uma vida de oração, uma vida, querido, de humildade diante do Senhor, querido. Somos sim servos e precisamos ser servos, somos sim igreja e precisamos ser igreja, sim, querido, que dependa de Deus, que ande, querido, na dependência de Deus, que fuja do pecado, que fuja do erro. Na verdade, queridos, Deus quer a nossa dependência dEle. Deus quer a nossa independência do pecado. Deus quer, querido, que vivamos, sim, na interdependência uns dos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros, perdoando uns aos outros, suplicando ajuda e auxílio uns dos outros, para que assim, queridos, apoiando-nos uns aos outros, sejamos instrumentos usados por Deus, já restaurados por Ele, sejamos instrumentos de Deus para a restauração da vida de muitos que necessitam de restauração. Você quer ser esse tipo de crente? Você quer fazer parte e ser esse tipo de igreja? Você quer, na verdade, seguir nesse caminho? Tiago 5,18 fala: Elias orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Por meio da fé, da oração, Deus trouxe os seus frutos. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14 e 15, Deus disse que além de ouvir, perdoar e curar a sua terra,
Doravante, os seus olhos estariam abertos e os seus ouvidos atentos às orações feitas naquele lugar. Aleluia. Deus não mudou de ideia. E é justamente isso, querido, que Ele quer na minha e na sua vida. E é justamente isso que Ele quer para a minha e para a tua vida. Para a nossa igreja. Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Enquanto eu e você, como povo de Deus, enquanto nós, como igreja, formos assim, como diz a palavra do Senhor, as mãos do Senhor e os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estarão voltados para o lugar onde você estiver servindo ao Senhor. Portanto, tome as atitudes que Deus quer em você, para que você seja instrumento de restauração, para que você celebre a restauração na vida daqueles que dependem da sua vida e da palavra de Deus através de você. Humildade, oração, santidade, intercessão, confissão e dependência do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim continue operando em nós, através de nós e apesar de nós. E que tudo redunde em glórias para Ele mesmo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.